Vida no Campo, capítulo 3. Um apelo aos pais. Conservar os filhos longe da iniquidade. Nenhuma vantagem temporal tente os pais a negligenciar o preparo dos filhos. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados. Devem ser conservados, afastados dos focos da iniquidade que se encontram em nossas cidades. Sejam rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão, um lar onde Cristo habita. Antes que sobrevenha o dilúvio do açoite. Antes que passe o dilúvio do açoite sobre os habitantes da terra, o Senhor chama todos quantos são deveras israelitas a que se preparem para esse acontecimento. Ele envia aos pais o grito de advertência: recolhei vossos filhos em vossa própria casa. Afastai-vos dos que desrespeitam os mandamentos de Deus, que ensinam e praticam o mal. Saí o mais depressa possível das grandes cidades. Estabelecei escolas paroquiais. Dai a vossos filhos a palavra de Deus como fundamento de toda a sua educação. Pelo Senhor me é ordenado que advirta nosso povo de que não corra em massa para as cidades para arranjar um lar para suas famílias. Aos pais e às mães é-me ordenado dizer: não deixeis de transmitir aos vossos filhos vosso sistema de vida. A salvação dos filhos ou o conforto. Não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades maduras para a destruição. O Senhor tem nos enviado advertência e conselho para que saiamos das cidades. Então não façamos mais investimentos nas cidades. Pais e mães, como apreciais a alma de vossos filhos? Estais preparando os membros de vossas famílias para a transladação para as cortes celestiais? Vós os estáis preparando para se tornarem membros da família real? Filhos do Rei Celestial? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Como se compararão a facilidade, o conforto e a conveniência com o valor da alma de vossos filhos? Lugares retirados, onde obter as qualidades cristãs. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Enviai os filhos para as escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los, e a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. O refúgio de lugares no campo. Compreendam os pais que o preparo dos filhos é uma obra importante na salvação de almas. Em lugares campestres, encontrar-se-á exercício abundante e útil ao fazerem-se as coisas que precisam ser feitas e que darão saúde física por desenvolverem os nervos e os músculos. Sair das cidades é minha mensagem para a educação de nossos filhos. Deus deu aos nossos primeiros pais os meios da verdadeira educação, quando lhes ensinou o cultivo do solo e a cuidar de seu lar no jardim. Depois da entrada do pecado, pela desobediência às ordens do Senhor, a obra de cultivo do solo que devia ser feita foi grandemente multiplicada, pois a terra, devido à maldição, trouxe espinhos e cardos. Mas o trabalho em si mesmo não foi dado por causa do pecado. O grande mestre abençoou, ele mesmo, a obra de cultivo do solo. Como nos dias de Noé. É propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades, e para alcançar seu objetivo, inventa toda sorte de novidades e divertimentos, toda espécie de provocação. E as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades de antes do dilúvio. Devemos ter contínua preocupação ao vermos o cumprimento das palavras de Cristo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Mateus 24:37. Nos dias anteriores ao dilúvio, inventou-se toda sorte de divertimentos para levar homens e mulheres à negligência e ao pecado. Hoje, Satanás está trabalhando com intensidade para que as mesmas condições más prevaleçam, e a terra está se tornando corrompida. Pouco será respeitada a liberdade religiosa por professos cristãos, pois muitos deles nenhuma compreensão têm das coisas espirituais. Não podemos deixar de ver que o fim do mundo está prestes a vir. Satanás está operando sobre a mente de homens e mulheres, e muitos parecem estar cheios do desejo de divertimento e agitação. Como nos dias de Noé, toda espécie de mal está se multiplicando. O divórcio e o casamento estão na ordem do dia. Num tempo como este, o povo que procura guardar os mandamentos de Deus deve procurar lugares afastados, longe das cidades. Não é privação. Quem será advertido? Outra vez dizemos, saí das cidades. Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação ser desconvidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem, para conseguir os melhores resultados na vida. Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz. Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os homens. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver, de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu Filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento. A hora de estudo ao pé de sua mãe, com o rolo aberto das Escrituras. A serenidade da alvorada ou o crepúsculo no verdor do vale. O sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. A herança campestre de homens nobres. O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade, homens cuja influência foi mais eficaz no reerguimento do mundo. Quantos deles não foram criados num lar campestre? Pouco conheciam de luxo. Não gastaram o tempo da juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Aprenderam primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao ar livre deu-lhes elasticidade e vigor a todas as faculdades. Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades, a vencer os obstáculos e adquirirem ânimo e perseverança. Abrigados, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais, com uma camaradagem sã. Eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Regiam-se por princípios e cresciam puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se a um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conceber e executar planos e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava no mundo uma força positiva para o bem. Melhor do que a riqueza.
A melhor de todas as heranças que podeis legar a vossos filhos é o dom de um corpo sadio, mente sã e caráter nobre. Os que compreendem o que constitui o verdadeiro êxito da vida serão sábios em boa hora. Ao escolherem um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida da cidade, possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando-os a conhecer a Deus mediante suas obras e preparando-os para uma vida íntegra e útil. Benefícios da vida ativa ao ar livre. Seria bom para vós pordes de lado os cuidados que vos deixam perplexos e procurardes um retiro no campo, onde não há uma influência tão forte para corromper a moral dos jovens. Verdade é que nunca estaríeis inteiramente livre dos aborrecimentos e embaraçadores cuidados do campo, mas ali evitaríeis muitos males e fecharíeis a porta a um dilúvio de tentações que ameaçam dominar a mente de vossos filhos. Eles precisam de ocupação e variação. A monotonia do seu lar torna-os desassossegados e impertinentes e têm contraído o hábito de se misturarem com os meninos viciados da cidade, obtendo assim uma educação de rua. Morar no campo ser-lhes-ia muito benéfico. A vida ativa ao ar livre desenvolveria tanto a saúde da mente como a do corpo. Eles deveriam ter um jardim para cultivar, onde pudessem encontrar entretenimento e ocupação útil. O arranjo de plantas e flores contribui para o desenvolvimento do gosto e do juízo, ao mesmo tempo que a familiarização com as úteis e belas criações divinas exerce sobre a mente uma influência aperfeiçoadora e enobrecedora, dirigindo-a para o Autor e Senhor de tudo. Não esperar milagres para desfazer os erros. Olho para estas flores e cada vez que as vejo penso no Éden. São uma expressão do amor de Deus por nós. Assim nos dá Ele, neste mundo, uma pequena prova do Éden. Quer que nos deleitemos nas belas coisas de sua criação e que nelas vejamos uma expressão do que Ele deseja fazer em nosso favor. Ele quer que vivamos num lugar em que possamos ter bastante espaço. Seu povo não se deve apinhar nas cidades. Quer que eles tirem sua família das cidades, para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro em breve terão de abandonar as cidades. Essas cidades estão repletas de toda espécie de iniquidade, com conflitos e assassínios e suicídios. Satanás está nelas, controlando os homens em sua obra de destruição. Sob sua influência, matam pelo gosto de matar, e isso farão cada vez mais. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno espaço de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. O fim do capítulo 3 do Vida no Campo.